Eu gostaria de que você agora me desse atenção, se pudesse tomar nas mãos a Bíblia Sagrada, e vamos já, sem mais delongas, abrir em São Marcos, capítulo 9, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Marcos 9, do 14 ao 29. Nós temos aqui a libertação daquele que é conhecido como o jovem lunático. Essa libertação acontece mais enxuta, por assim dizer, em Mateus 17, 14 e em Lucas 9, 37. Mas eu escolhi o relato de Marcos, porque Marcos dá assim mais detalhes. Você pode, claro, depois conferir e pegar um ou outro pensamento ou informação adicional, mas aqui no caso de Marcos é mais aprofundado. Bom, Jesus estava no monte. Se você ler os versos anteriores, foi naquela noite que ele se transfigurou, apareceram Moisés, Elias. Não vou entrar no mérito de explicar isso. Lá de manhã cedo, no pé do monte, esse pai havia levado seu filho para uma libertação. De modo que quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Uma briga, sabe, aquelas famílias italianas, barulhentas. Olha eu arrumando confusão com os italianos, né, André? Aquelas famílias que falam alto e aí alguém lança um tema polêmico, e todo mundo começa a querer dar opinião. Foi assim que Jesus encontrou. E aí logo toda a multidão vendo ficou espantada, né? Chegou o assunto, por assim dizer, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas. Os escribas eram os estudiosos da palavra, das escrituras. Aí Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo com eles? Que o que parece é que os escribas é quem estavam mais exaltados naquela briga, naquela discussão teológica. A gente tem que tomar muito cuidado com os teólogos. Eu tenho assim ao mesmo tempo que um relacionamento de muito amor, de muita admiração com os estudiosos da Bíblia, eu particularmente gosto de estudar, mas ao mesmo tempo eu tenho assim uma certa preocupação com quem estuda muito a Bíblia e vai se tornando religioso. Por quê? A questão era de teologia, o que não estava resolvendo o problema de ninguém, a princípio o problema de ninguém. Aí um da multidão respondeu e disse: mestre, olha qual que era a causa daquela confusão. Trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, o garoto, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse, ou eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Olha que fato interessante sobre o ministério de libertação. Nós temos um homem com um problema gravíssimo de um filho, que quando tomado por esse demônio, como ele disse, começa a espumar, se joga, se revolve, emite grunhidos e causa um transtorno, um sofrimento para toda a família, para esse pai, para a mãe, para os irmãos, para os demais parentes. E esse paizinho traz o filho dele aos discípulos, porque a notícia, a fama era de que os discípulos expulsavam os demônios, mas nem os discípulos expulsam, nem os fariseus, nem os escribas, nem a multidão. Eles entram numa briga teológica, mas não fazem libertação. Eu me dirijo aos pastores, a todos, os da graça, os das outras denominações, as denominações históricas, as presbiterianas, as batistas, as metodistas. Ora,
nós temos que voltar ao Evangelho, não só à teologia. Teologia é muito bom, filosofia é muito bom, história da igreja é muito bom. Mas conhecimento teológico não resolve o problema de um pai que tem um filho endemoniado. Não é verdade? Saber da história da igreja é maravilhoso. Como que a igreja chegou até hoje, conhecer os arautos do Evangelho, mas se nós queremos mesmo a história da igreja que nos inspira, nós temos que começar com Jesus e os apóstolos, depois disso que nós vamos aprender agora, porque senão é só letra morta, e a letra mata. A letra mata. Ter conhecimento teológico sem o Espírito, sem o poder, mata as pessoas que necessitam. E Jesus ficou bravo com todo mundo. Olha só as palavras dele. E ele respondendo disse: ó geração incrédula. Todos, teólogos, os reformados, os arminianos, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, as comunidades, todos, ele coloca todo mundo no pacote. Geração incrédula, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrerei ainda? Jesus está falando, vocês cheios de teologia, cheios de modismo, sendo levados por esses movimentos. Agora, por isso nós temos esse movimento, o pessoal gosta de louvor, igrejas pintadas de preta, com as luzes, com as fumaças, com as pirotecnias. Mas cadê o poder? Cadê a unção? Cadê a manifestação de Deus? Até quando eu vou sofrer vocês? Até quando eu estarei com vocês? Vocês dizem que eu estou com vocês, mas parece que eu não estou. Aí Jesus ficou bravo mesmo. Trazei-mo, mandou, traz o menino aqui, agora. Aí trouxeram-lhe. Quando ele o viu, você vê, bastou Jesus olhar para o menino, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Permita-me um comentário. Isso é unção, minha gente. Eu, pastor Nivaldo, qualquer pastor, nós temos que ser exatamente como Jesus. Só de olharmos a pessoa endemoniada, o demônio tem que manifestar. Só de olhar. Você bateu o olho ali, ou você encostou a mão no alto daquela cabeça, o espírito imundo tem que se manifestar, ele não resiste unção. Pastores, obreiros, cristãos, porque a libertação não é um ministério dos pastores. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Busque unção para isso. Só de você olhar, e quando ele o viu, Jesus olhou bem nos olhos, logo o espírito agitou com violência. Saiu para fora o poder daquela entidade demoníaca. E aí caiu endemoniado por terra e revolvia-se espumando. Aí Jesus é leve, a libertação, claro, tem ali uma certa tensão para quem está observando, mas o homem de Deus, a mulher de Deus que exerce a libertação, sabe que ali ele é o Senhor da situação. Aí Jesus larga ali o show de Satanás e se dirige ao Pai, pergunta ao Pai. Porque, veja, deixa eu falar com você que tem caso de problema espiritual. Às vezes a culpa está em você. Às vezes o problema do seu filho, o espírito que age no seu marido, que age na sua esposa, que age nos seus pais, está em você. E o que parece aqui, apesar de não estar escrito assim, olha, a culpa era do pai, mas a maneira como Jesus conduz a conversa, fica evidente que a culpa era desse pai. E Jesus olha para o pai e pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isso? Aí o pai respondeu, desde a infância. E acrescentou, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água
para o destruir. O que aconteceu? Não sei, eu não vou especular, longe de mim, eu sou um pastor que tenta ficar assim bem centrado nas Escrituras, então eu não gosto de especulação. Mas que aconteceu alguma coisa em algum período da infância, o pai deixa claro. O que parece, até uma certa idade, era uma criança normal. Aí houve um fato, houve um incidente, e aí o espírito entrou. E o comportamento, já desde o começo, era um comportamento suicida. Porque quando o espírito entrava no garoto, jogava ele ou na água ou no fogo. No fogo, naquele tempo, não tinha fogões como hoje, era a lenha. Fazia lá a comida, então tinha ali uma fogueira para esquentar uma água, para tomar banho, ou para fazer um pão naqueles fornos de barro. Ele se jogava ali para se queimar. Quando? Quando começou isso? Quando começou a sua bancarrota? Eu soube outro dia, uma pessoa me contou, uma empresa indo bem, sempre muito bem, contratou um funcionário para um cargo ali de diretoria, de chefia, e depois que aquela pessoa foi contratada, tudo começou a dar errado. Descobriu-se depois que a pessoa ali fazia até ritos espirituais contra aquela empresa. Então sempre tem, um dia, uma ocasião, um período que começaram aquelas coisas. E foi importante Jesus ter argumentado, como Jesus está argumentando agora com você, que precisa de libertação, para você voltar. Sabe que é um princípio do Evangelho, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Até uma pessoa que era de Deus, você era uma pessoa de Deus. Como pode você ser uma pessoa de Deus e agora ter tanto espaço para o mal na sua vida? O que aconteceu? Você tem que lembrar disso. Aí o pai, foi a infância. Aí agora, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Libertação acontece pela fé. A fé do pastor, claro, e aqui no caso, os discípulos não tiveram fé, mas Jesus tinha. A fé do pai, a fé dos envolvidos. Tem que todo mundo entrar nessa atmosfera de crença, de fé, para fazer frente àquele espírito. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Estava meio assim, receoso, mas ele, não, eu creio, eu tomo posse, vai ser agora. Aí Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, olha só, ainda fez o garoto, além de ter os problemas compulsivos ali, de grito, de suicídio, ainda fazia o menino ser mudo e surdo. Mas Jesus falou, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Uma ordem, sai. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que todos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. É isso que a libertação faz. O espírito imundo sai, Jesus toma aquela pessoa pela mão, levanta, ergue a pessoa e ela então passa a viver uma vida liberta. Agora cheguei num ponto importante para concluir. Quando entrou em casa, terminou aquele dia, os discípulos obviamente estavam chateados, eu estaria chateado. Eles entraram em casa e perguntaram, por que nós não pudemos expulsar? Aí Jesus respondeu, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E é a lição, você vai ler depois lá em Mateus também, a lição que fica é que nós temos que nos consagrar para Deus nos usar. Nesse caso, Jesus deixou bem claro a importância da oração e do jejum
na preparação para a libertação. Talvez é o que você esteja precisando também, se preparar para enfrentar, no nome de Jesus, esses males que estão cercando sua vida, sua casa e a sua família. De outra maneira, não vai ser possível. Tem que ser preparado, como Jesus. Jesus estava preparado, por isso que ele só deu uma ordem. O demônio quis fazer o show dele, nem deu bola. Fica aí se fazendo. Falou, tratou com o pai, falou o que tinha que ser dito, tocou no ponto sensível da história, e aí depois sai. E saiu. E Jesus estendeu a mão, o ergueu, e o menino se levantou. Se prepare, se consagre. E você, caro colega de ministério, reformado, histórico, não deixa de buscar a unção para a libertação, porque tem muita gente na sua igreja precisando. Teologia não vai libertar essas pessoas. Os filhos dessas pessoas. Vocês precisam se preparar para libertar os oprimidos. Amém?